Boa tarde, hoje é dia 11 de outubro de 2017 e nós continuamos aí na nossa quarta aula baseada no livro do professor Milton Santos, O Espaço do Cidadão, que analisa aí a consolidação do conceito de cidadania dentro do meio urbano. E para isso ele utiliza essa gama de conceitos aqui para afirmar ainda a validade do conceito de cidadania nos tempos ditos pós-modernos. Nesse capítulo aqui, do cidadão imperfeito ao consumidor mais do que perfeito, o professor faz um trocadilho entre os conceitos de consumidor e cidadão com os tempos verbais. É muito criativo o trocadilho, nós vamos ver aí o que significa esse trocadilho. Então tá aqui, né? Cidadão imperfeito. Então o que significa aí o pretérito imperfeito do indicativo? O pretérito imperfeito do indicativo se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado, expressando assim uma ideia de continuidade e de duração de tempo. É usado em lendas e fábulas e confere um caráter mais polido a pedidos e informações, né? Então, esse indicativo, o pretérito imperfeito indicativo, pode ser usado sim para o conceito de cidadania. O conceito de cidadania aconteceu no passado, mas ainda não terminou, principalmente em se tratando de terra brasilis, ou seja, da sociedade brasileira, onde nós temos um proto-estado e uma proto-cidadania, uma cidadania nascente e um estado nascente. Nós já falamos isso nas aulas anteriores, certo? Então esse se refere ao cidadão imperfeito, ao consumidor mais do que perfeito. Então tá aqui, ó, pretérito mais que perfeito do indicativo. O pretérito mais que perfeito do indicativo é usado para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação passada. Pode indicar também um acontecimento situado de forma incerta no passado. Tem uma utilização muito limitada, sendo maioritariamente utilizado em exclamações, em linguagem poética ou na sua forma composta. O que quer dizer aí, em outras palavras, a própria sociedade de consumo, né? O consumo é essa ação que, quando acontece, parece que aconteceu no passado, porque ela se esgota de maneira tão rápida que você já tem um anseio pela próxima. Então, trocando numa linguagem simples, você compra um carro, você desejou o carro o ano inteiro e você fica naquela ânsia de comprar o carro. Assim que você compra o carro, passado muito pouco tempo, aquele desejo se esvai. Ele fica rarefeito, fica superficial e você já deseja um automóvel do próximo ano. Isso acontece com computador, roupa, celular, tudo. Então é esse mais do que perfeito. Parece uma ação passada. Ocorreu no passado. E nós vemos essa transfiguração nesses dois conceitos aí. Então, uma cidadania que ainda é um verbo imperfeito, não aconteceu por completo. E um consumidor que vive um presente olhando para o futuro, mas numa sensação do passado. Quer dizer, eu consumo agora. Essa sensação de consumo é rápida, instantânea, me leva para um passado que automaticamente eu já desejo o futuro. O que você consome no presente, dado a evolução do sistema técnico que lança novos modelos continuamente, dá a impressão que você já está ultrapassado. E, consequentemente, joga você a desejar o que ainda vai ser lançado. Isso não é aleatório, e sim proposital. Vamos às frases. Já o consumo instala fé por meio de objetos, aqueles que em nosso cotidiano nos cercam, na rua, no lugar de trabalho, no lar, na escola, quer pela presença imediata, quer pela promessa ou esperança de recebê-los. Aí você joga o anseio para o futuro. Numa sociedade tornada competitiva pelos valores que erigiu como dogmas, o consumo é o verdadeiro ópio, cujos templos modernos são os shopping centers e os supermercados, aliás, construídos à feição de catedrais. O poder do consumo é um contagiante e a sua capacidade de alienação é tão forte que sua exclusão
atribui às pessoas a condição de alienadas. Daí a sua força e o seu poder, o seu papel perseverante no motor da sociedade atual. Então nós já vimos em uma aula anterior como realmente esses shoppings parecem igrejas, né? Eles têm essa vocação de serem templos do consumismo mesmo, né? Então voltando lá, afirmação: o consumidor não é cidadão, nem o consumidor de bens materiais, ilusões tornadas realidades como símbolos, a casa própria, o automóvel, os objetos, as coisas que dão status, nem consumidor de bens imateriais ou culturais, regalias de um consumo elitizado como turismo e viagens, os clubes e as diversões pagas, ou de bens conquistados para participar ainda mais do consumo, como educação profissional, pseudoeducação, que não conduz ao entendimento do mundo. Então, para nós ficar claro aqui, Milton Santos ele toma sim posição clara e decidida pelos valores da idade moderna. Ele não é contra o capitalismo no seu âmbito geral. O que ele é contra é tornar a economia o centro da sociedade. A economia sendo uma variante da sociedade estava de muito bom tamanho. Sim, tem que ter a sociedade produtiva, sim, mas no seu devido lugar. A crítica feroz do Milton Santos é o capitalismo translocar, retirar o homem, o bem-estar da humanidade em geral, do centro do processo social para colocar a economia e dentro da economia colocar o dinheiro como centro. Porque o dinheiro é que faz todas essas coisas convergirem para um único lugar, que é o individualismo, que é o egoísmo, que é o desejo de acumulação, o desejo desenfreado de consumo. Então nós já vimos como a idade moderna tem sofrido gradativamente com isso. Então nós estamos vendo na aula anterior lá o boxe de ostentação, né? Não sei pronunciar o nome desse boxeador, mas ele é o cara famoso aí. Deixa eu dar uma olhadinha no nome dele aqui. Só um minutinho para não perder tempo de gravação. Isso. Então é o Floyd Mayweather. Não sei se pronuncia dessa forma. Mas o cara é o símbolo aí dessa pós-modernidade baseada única e exclusivamente no dinheiro. Onde o dinheiro é o centro de tudo. Em contrapartida, nós vemos os tempos modernos, né? A modernidade. E aí você vê a expressão do boxeador do período, que era Muhammad Ali. E você vê o engajamento social dele, né? Você pode perceber na expressão dele o contentamento de se engajar em causas sociais, onde você tem relacionamentos, repleto de fotos, cercado por pessoas, né? Tendo causas sociais bem proeminentes sendo colocadas. Então você vê, ó, ele é um cara bem simples, né? Jogando Monopólio. Nada de ostentação material. Todas as fotos que você pode pesquisar, tá ele lá com seu componente social. Sempre cercado de pessoas. Sempre. Ativista convicto das causas sociais. E é um cara que estava na mídia. Não tinha como deixar ele fora da mídia. Campeão mundial, boxeador, tudo. Muito diferente da sua versão atual, que vive de ostentação, né? Então é um retrato de duas facetas, né? Da sociedade moderna, que estava por emergir, e da sociedade contemporânea, que não é hegemônica ainda, mas procura ser. Como? Colocando dinheiro no centro de todo o processo da vida social. É um problema? Sim, porque ele cria gerações, né? Faz gerações. Mas você pode ver que ele sempre aparece, sempre não, né? Mas na maioria dos casos ele está sozinho. Não é engajado em nenhuma causa social, nada. Poxa, mas ele é negro, americano, tanta coisa acontecendo nos Estados Unidos e esse cara não se engaja em nenhuma causa social? Não. O negócio dele é ostentação. Inclusive esse TMT aí é time do dinheiro, né? Uma coisa assim. Tem aqui. Aqui, ó. The Money Team. Então, é o time do dinheiro. E aí?
Então, isso que o Milton Santos criticava, colocar o dinheiro como centro de todo o processo social. Enquanto centro do processo produtivo, não haveria tanto problema, mas centro do processo social, esse é o problema. Porque isso gera um egoísmo desenfreado. E isso, potencializado por uma sociedade urbana, realmente é um barril de pólvora que a classe dominante sabe que tem. E aí, claro, transformando tudo em consumo, você vai afetar o que é principal na construção de uma sociedade, que é a educação. Então a educação hoje, também afetada por essa centralização do dinheiro como único ou principal motor de construção da sociedade contemporânea, a educação nada mais é do que um meio para se ganhar mais dinheiro, para se consumir mais coisas. Então a educação ela parou de ser um meio de questionamento, de entendimento do mundo, como o Milton Santos bem coloca aqui. As pessoas não veem mais a educação como algo a se refletir, a se questionar sobre a lógica do mundo, a sua própria atividade ou lógica dentro do conjunto da sociedade. Tudo virou profissional, tudo virou questão de dinheiro. Então toda essa trama de relações hediondas que nós vemos na sociedade, ela tem origem não exatamente no egoísmo do homem, porque isso aí também conta, mas na exacerbação desse egoísmo através do consumo e principalmente colocando o dinheiro como centro do processo social. Esse é a grande fonte do mal. Então, se antes se roubava, por exemplo, se está passando fome, hoje se rouba para se ostentar. Então não é incomum ladrões que roubam, né, e tiram fotos e consomem coisas supérfluas, tiram a vida de outras pessoas para consumir e ter coisas supérfluas. Porque eles estão engajados nisso, engajados nessa sociedade de consumo. E isso não vai parar, porque o imediatismo do consumo é voraz. Por isso que ele fala consumidor mais do que perfeito. Ele acabou de consumir no presente. A sensação é que ele já está no passado, já está ultrapassado. Precisa do carro de 2018. E hoje os carros são lançados em sequência, não espera nem um ano. No meio do ano já tem modelo 2018. Complicado. Então onde vai parar essa voracidade? É isso que o Milton Santos questiona. Eles olham, essa sociedade do cidadão imperfeito está indo ao consumidor mais do que perfeito. Quer dizer, de uma construção lenta e gradual para a melhoria geral da sociedade, onde o dever cívico estava no centro do processo, nós estamos caminhando para um consumidor mais do que perfeito, que assim que ele obtém um objeto, a sensação de escassez, de mais desejo, já o domina completamente e ele não fica satisfeito com o que ele tem no presente e já deseja ansiosamente pelo que está para consumir no futuro. E é o velho ditado do burro correndo atrás da cenoura, do esquilo correndo atrás da noz e por aí vai. Ok? Então é uma coisa para a gente parar e pensar se nós mesmos já não entramos nesse marasmo de consumo, que é um marasmo. É excitante no início, mas depois esse processo é desgastante para as pessoas. Certo? Ficamos por aqui, não se esqueçam aí, isso é importante, de avaliar a aula. Gostou? Dá um like, gostei. Não gostou? Dá um dislike, não gostei. Participem com comentários, participem com sugestões, com opiniões. Ninguém aqui está para criar caso ou opinião fechada. Nós estamos aqui para criar um espaço democrático para compartilharmos visões e propostas de mudança. Ok? Então, ficamos por aí. Até a próxima aula.